hoje o bate-papo é super interessante. Falarei com uma pessoa super especial da área de Química Analítica, que também é inspetora do Inmetro e pesquisadora aqui no CEPOF, FISC-USP, no laboratório no LIOA. Cristina, fala pra gente, como que foi a tua formação e qual a tua linha de pesquisa hoje, atualmente, aqui no CEPOF FISC-USP, no laboratório? Primeiramente, eu quero dizer obrigada, né, por estar aqui hoje. E a minha graduação foi no Instituto de Química, aqui da USP de São Carlos. Fiz o mestrado também na área de Físico-Química e o doutorado na cromatografia também no Instituto de Química de São Carlos. Então, sou bem aqui da terra, né? E depois disso, eu acabei indo para laboratórios privados, né, em Piracicaba, trabalhar na Bioagri, que hoje é a MRE, que é o maior laboratório da América Latina. Lá eu fui coordenadora e supervisora por uns 8 anos, né, na área de controle de qualidade e principalmente na parte de medicamento genérico, né. E eu também, como a minha ênfase foi em plantas medicinais, eu trabalhava com controle de qualidade de fitoterápicos, né. Então, eu era responsável na Anvisa na parte de fitoterápicos e na parte de equivalência farmacêutica quando surgiu os medicamentos genéricos, né, que foi um tempinho já atrás, mas a gente já fazia toda a parte de estudo de equivalência e bioequivalência para comprovar que o genérico ele tinha as mesmas propriedades do medicamento referência, né? Então, depois disso, aí, assim, aí eu abri um laboratório também aqui em São Carlos, né? A gente trabalhou numa empresa, abri, fundei a Naturilab, mas aí depois a gente acabou vendendo e aí eu resolvi ser consultora, né? Então, aí, consultora, eu fiquei bem na área de controle de qualidade e implantação de metodologias para laboratórios privados, né? Então, tipo, um laboratório, aí eu tenho a área ambiental, hoje eu quero abrir a área de alimentos. Então, aí eu via todo o portfólio, o escopo para o laboratório entrar e ter todas as credenciais para poder trabalhar nessa área, né? Então a gente ficou, eu trabalhava com isso, então tipo muitas coisas, né? Aí nisso eu fui, me candidatei à vaga de inspetora externa, né, no Inmetro. Aí é um processo que demorou um tempo, aí a gente foi aprovada, né? Eu fui aprovada. E aí no fim ficaram 12 inspetores, né, no final, e desses 12 só 6 ficaram, né? Então, tipo, eu sou da última leva desses inspetores, né, que são 6, né? Então, no Brasil, ele tem a finalidade de colocar as boas práticas de laboratório, né? Então, o laboratório ele precisa ter um credenciamento do Inmetro, né? Então, para registro de um defensivo agrícola, por exemplo, ou de um saneante, então aí o inspetor do Inmetro ele vai lá e verifica se tem todas as condições para ter esse credenciamento, né? Então, eu faço isso também. E hoje, aqui, né, no LIOA, onde eu estou como pesquisadora, a ideia são duas frentes, né? Então, uma frente é trabalhar no controle de qualidade do café e também, ao mesmo tempo, implantar as boas práticas de laboratório para esse segmento, né, que é o café, né? Então, a gente está hoje trabalhando na montagem de um equipamento que ele tenha todo um perfil de substituir as análises sensoriais, porque hoje, como é feito a parte do café, né, da qualificação de um café, ele é feito através de testes sensoriais, né, onde você dá números, né, de paladar, de sensor, de tipo de gosto, e ele vai de 0 a 10, né? Então tem uma qualificação. Só que hoje é feito isso por humanos, né? Então o que, que a gente quer? Substituir, né, essa parte humana, não que ela não vai deixar de existir, mas a gente vai incrementar a inteligência artificial na montagem do equipamento, que ele faça a leitura e consiga distinguir um café de uma espécie da outra, né? Porque hoje o que acontece muito é a adulteração dos grãos de café verde. Porque quando você vai comprar de intermediários, é muito comum eles misturarem o café. Por quê? Para ficar mais caro, né? Então eles misturam um robusta, que é um café um pouco mais amargo, com um café especial, e aí nisso eles conseguem ter um valor agregado maior. Então, o que a gente gostaria é que esse equipamento ele substituísse essas análises que têm que ser realizadas e conseguisse, né, pontuar qual é o tipo de café. Então, é o que a gente está trabalhando hoje no laboratório, né? É tão interessante quando você imagina que novas técnicas, metodologias, tecnologias, linhas de pesquisas são focadas por um produto tão importante, né? Nacionalmente e internacionalmente
no Brasil, né? No Brasil. Nesse caso em questão, a gente tem aí o café como referência. O café pode ser traduzido como a bebida mais consumida, talvez, no mundo. Né? E colocando dessa forma, imagine só para o agronegócio brasileiro a importância desse tipo de produto. Nós temos no Brasil inúmeras regiões produtoras de café. Historicamente, nós somos um país cafeeiro, se assim posso dizer, né? E aí vem a Cristina conversando comigo sobre uma pesquisa de qualidade do fruto, qualidade do café em si, para que isso tenha assim mais competitividade internacional. E para tudo isso precisa de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Mas para você, o que vem a ser ciência, tecnologia e inovação? Quando tudo isso entrou na tua vida, quando tudo isso você falou, vou fazer pesquisa, acho que isso é importante. Como que tudo isso começou? Conta pra gente. Olha, faz tempinho, mas assim, na realidade, quando eu terminei a graduação, eu senti que ainda faltava algo assim que eu queria trabalhar mais, assim, tipo, em áreas de fitoterápico, de planta, de ter um conhecimento um pouco maior sobre o assunto. Então aí eu comecei com o mestrado, né, trabalhando, e aí eu vi que esse feeling, né, que o pessoal fala de inovação, sempre veio comigo, porque tipo, sempre eu gostei de pesquisar coisas novas, então sempre está abordando a parte da saúde humana, né? Então, o que pode ser feito para melhorar a saúde? Então, quais requisitos, né? Então, sempre de uma forma ou outra eu estou vinculada à área da saúde ou do bem-estar, né? Então, de qualquer forma, eu acho que foi desde mesmo que eu fiz a graduação, onde meus professores na academia já eram bem pesquisadores, né? Então, de uma forma, a gente foi vendo o desempenho deles, né, e o processo, aí eu gostei, então acabei indo para isso. Então, hoje, mesmo quando eu trabalhei em laboratórios privados ou aqui na universidade, sempre é um ramo de pesquisa inovadora, né? Então, sempre a gente está procurando inovar em algo. Então, é sempre fazer leituras, verificar o que tem lá fora, o que a gente pode melhorar e também condizente com o que tem no Brasil, né? Porque a gente tem que adquirir o que a gente vê, mas aperfeiçoar e melhorar para a situação nossa, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Então, no fim, essa questão humana também sempre esteve presente, né? De querer trabalhar para ajudar o próximo, né? Então, isso que me realiza, né? Então, todo dia que eu venho para cá ou no meu trabalho, eu sinto que eu estou, de alguma forma, assim, contribuindo, né, para uma melhoria e também para o meu conhecimento no fim, né? Porque no fim a gente adquire conhecimento que os outros também passam, né? Então o grupo do Jarbas é um grupo muito bom de pessoas assim que a gente pode trocar muito conteúdo, né? Então sempre que você tem uma dúvida você pode também perguntar e a gente ajuda. Então no fim eu acho assim o ambiente de trabalho também coopera muito para que você consiga ter assim um bem-estar, né, psicológico para você conseguir trabalhar de uma forma harmônica, né? E isso eu sinto lá. Então, para mim é um grande prazer de poder estar fazendo pesquisa aqui, né? Então, eu só posso agradecer. Fazendo um paralelo entre o café e o fitoterápico, que ela também trabalhou, né? Quem lembra a fitoterapia, né? O uso da medicina fitoterápica ou dos fármacos que advêm ou estão vinculados a essas inúmeras ervas medicinais, entre aspas, popularmente falando, ela sabe bem explicar também para a gente como que ela fez isso no mestrado ou durante a pós-graduação. O que é entender um fitoterápico para poder usá-lo? Que área é essa? Qual a importância dessa área em si? Então, nós trabalhamos a partir de fitomedicamentos, né? Então, na realidade, a gente procura abordar plantas medicinais que é do uso comum no Brasil, né? Então, no meu caso específico, eu trabalhei com espinheira santa, né? Então, a espinheira santa, que é usada para doenças do estômago, né? Gástricas. Então, na realidade, a gente queria ver a interação dessa planta, se ela realmente tinha a função desejada, né? De realmente contribuir contra a doença gástrica, que seja de forma geral. E aí nisso a gente trabalhou com alguns compostos, né, que tinham presente na planta. E aí depois disso também eu fui no mercado,
do Brasil e também peguei amostras do Brasil inteiro para verificar se o que vende no mercado, se realmente é espinheira santa ou é uma falsa espinheira santa, né? Então aí na época quando eu fiz, na realidade mais de 70% das plantas que a gente comprou in natura, dela mesmo triturada, aquelas que vêm no saquinho para fazer chá, elas eram falsas, né? Porque na realidade existe uma outra planta chamada sorocéia, que ela também tem as características da espinheira santa por ter espinhos na folha, né? Então, aí a gente não sabe se foi adulterado porque quiseram ou por ser assim, sem perceber, houve essa adulteração. Mas na época houve. Então, assim, é importante também a gente entender como a gente usa o fitoterápico, né? Porque, na realidade, às vezes, quando você vai nesses mateiros, esses lugares que você vai comprar, pode ser que você compre algo que não é o correto, né? Ou às vezes também tem muito talo, não tem quase a folha. Então isso é outro problema, né? Porque normalmente os compostos ativos estão na folha, né? Então isso também você acaba comprando por um valor mais caro, mas você vai ter pouca coisa do constituinte necessário para fazer a ação, né? Então, isso é outra coisa que sempre aconteceu também. Agora, a indústria farmacêutica em si, quando ela trabalha com os fitoterápicos, ela já tem um padrão de qualidade mais alto. Então, quando você compra esse medicamento, ele já está na concentração exata para fazer efeito, né? Tipo a ginkgo biloba, né? Então, quando você compra as cápsulas de ginkgo biloba, então ele já tem o extrato seco da planta, que onde houve uma concentração dos princípios ativos para que tenha a ação desejada. Porque se você às vezes compra ginkgo biloba ou outra planta, você tem que tomar muito daquele chá para fazer efeito. Enquanto esses extratos secos, eles são padronizados para aquela finalidade, né? Então, no fim, assim, se a pessoa tiver que optar entre comprar um farmacêutico ou esses que são de mateiro, assim, e a pessoa puder ter essa possibilidade, esses que são pela indústria, eles são um controle de qualidade mais eficaz, né? Eu também avaliei a biodisponibilidade do comprimido no estômago e a gente verificou que realmente tem toda a ação necessária. Então, assim, hoje eu acho que é uma área que ainda está crescendo bastante, né? Então, tem a farmacopeia brasileira, onde ela coloca as monografias também de fitoterápicos, que são plantas que a gente usa no Brasil. Então, para quem quer uma metodologia para controle de qualidade, a farmacopeia brasileira ela tem toda essa possibilidade de você ter de graça, né? Que você Visa, né? Tem no .gov também, conseguir achar esse PDF da farmacopeia, né? Interessante. Agora, quando ela fala de tantas coisas interessantes assim, dá uma curiosidade na gente, né? Quem nunca tomou chá da vovó? O Candiano mesmo tomou tanto chá na vida dele, né? E tantos nós, eu, ela, todos nós tomamos muito. A vovó dava o chá para isso, para aquilo, e a gente ia atrás de resolver problemas e resolvia. Talvez porque na qualidade, na confiança dos nossos avós que plantavam aquilo, colhiam e desidratavam corretamente, porque também tem a forma correta de fazer tudo isso, e por aí afora, a gente acaba entendendo um pouquinho melhor o sentido disso tudo e a importância das pesquisas que a doutora Cristina está fazendo para que a gente possa ter essa qualidade. Da qualidade, inclusive, que você pode estar comprando determinada erva aí para se tomar e não fazer efeito nenhum. E aí vai ficar muito triste a situação. Mas, doutora Cristina, se você pudesse finalizar o nosso bate-papo dizendo para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, seja um cientista, trabalhe conceitos de ciência, tecnologia e inovação, seja curioso, entenda o princípio ativo de uma erva medicinal, se assim posso dizer de maneira popular, entenda aí como a gente pode melhorar e aferir tecnologicamente, fazer uma nova máquina, vamos chamar assim, um novo equipamento para o café ser melhor qualificado, ser melhor determinar as qualidades do grão, ou mesmo do pó, ou mesmo daquilo que a gente consome. O que você diria para esse pessoal? Olha, eu acredito que é uma área tão importante porque ela abre nossos horizontes, né? Então,
quando você começa a aprender, a gostar de inovar, de pesquisar, cada dia você vai entrando isso mais na sua veia e você vai vendo um mundo de possibilidades, né? Então, você começa numa área de química, de repente, que nem a gente está na parte de química, mas também na parte de montagem de equipamento, com outros pesquisadores. Mas você já vai vendo o seu conhecimento indo para uma outra área que você vai trocar. Então, assim, é uma vida assim muito prazerosa, porque assim, todo dia você acorda e você vai aprender algo novo de alguma forma, porque você sempre tem que estar conversando, se atualizando, e isso troca, passa para alguém, que alguém vê o que você falou, vem, fala de novo outra coisa que pode ser até mais importante. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria, de alguma forma ou outra, pesquisar, entrar na área de química, porque eu comecei com química, mas depois eu fui para a parte de inspetora de qualidade, que depois já abriu o horizonte para ser supervisora numa outra empresa, que eu já fui professora na USP também, na área ambiental como contratada, né, por um tempo. Então, no fim, você vai vendo que você vai formando mais amigos, né, alunos, que também têm uma outra vivência, que podem trocar experiências, né? E o Brasil está precisando muito de pesquisadores, né, porque a gente tem tanta área bonita para ainda ser explorada, né? Na parte de química, tem o professor Carrilho, que trabalha com biosensores também, que é tão interessante. Tem outros, né? Mas esse aqui eu falo diretamente porque a gente também trabalha junto com o professor. Então, é muito prazeroso, né? Então, acho que todo mundo, de alguma forma, deveria aprender a pesquisar. Mesmo que lendo alguma coisa no começo, isso já vai dar uma curiosidadezinha, né? Então, isso já faz parte. E só para falar do fitoterápico de novo, só uma coisa que eu achei importante, tipo, o guaco, que todo mundo também gosta de tomar, como xarope e tudo, se ele for coletado de manhã, coletar na planta de manhã ou à tarde, ele vai influenciar nos compostos que estão presentes, né? Então, até isso, a gente também tem que tomar cuidado, porque antes do sol mesmo nascer, é o melhor horário para que você pegue essa planta, porque os óleos essenciais que são responsáveis pela atividade, ela está em maior concentração na planta naquele momento, né? Então, é uma outra curiosidade que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas é legal, por isso que eu falo, você vai num dia, você vai aprendendo muita coisa diferente, olha, né? Então, é, é isso. É isso. Mas depois de ouvir tudo isso, entender tanta dinâmica numa pessoa tão especial como a Cristina é, a gente acaba entendendo que ciência, tecnologia, inovação, entender os princípios fundamentais para a nossa vida, fundamentais mesmo, exemplo de usar uma erva medicinal corretamente, ou mesmo aferir através de tecnologia a qualidade do grão do café ou do café em si. Tudo isso nos coloca numa profunda reflexão. Ciência, tecnologia e inovação é importante para o país, é importante para a nossa vida. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!